Hoje eu vou ensinar para vocês 3 técnicas para limpezas de crenças limitantes. Vamos juntos? Eu sou a Renata Fernandes e esse é o Reconexão Interior. Você sabia que em fazendas de criação de elefantes, eles amarram a pata do elefante, quando ele ainda é pequeno, a uma corda conectada a uma estaca que fica fincada no chão, de forma que o elefante ele só consegue explorar os limites do espaço de acordo com a extensão dessa corda. E aí, o que acontece quando o elefante chega na vida adulta, né? Quando ele já tem força suficiente para arrancar aquela estaca do chão ou ainda que ele seja solto. Ele continua explorando só os limites da extensão daquela corda, porque ele foi condicionado dessa forma, né? Ele foi condicionado a esses limites. E eu gosto muito dessa história porque ela representa exatamente o que acontece com a gente com relação às nossas crenças limitantes. Conforme a gente vai crescendo, né? Quando a gente é lá criança, os nossos pais ou quem nos criou também vão mostrar pra gente quais são os limites de onde a gente consegue chegar. E eles não fazem isso propositalmente, né? Eles fazem isso de forma inconsciente e muitas vezes na intenção de nos proteger. Mas a gente acredita que esses limites que são aí imaginários são reais. E a gente vai viver a nossa vida até esses limites. E embora muitas vezes isso tenha de fato nos ajudado a nos manter seguros lá na nossa infância, quando a gente cresce, quando a gente vai para a vida adulta, isso vira um empecilho para o nosso crescimento, para a gente conquistar coisas que muitas vezes os nossos pais não conseguiram, ou os nossos avós não conseguiram, ou simplesmente para conquistar coisas que você genuinamente queira para além desses limites. Então, por que é que muitas vezes a gente não consegue superar essas crenças limitantes? Ou por que é que às vezes é tão difícil da gente desfazer uma crença limitante? Será que é porque ela está muito lá escondida no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente? Então é por isso que a gente não consegue acessar e promover essa mudança? Na verdade, não. O que acontece é que muitas vezes a gente não está pronto para mudar. Como assim, Renata? A gente não está pronto? Eu não aguento mais viver essas mesmas histórias, ver os mesmos problemas se repetindo na minha vida. Eu estou mais do que pronto para mudar. Será? Olhe com franqueza, porque enquanto a gente vir vantagem em manter as crenças, ainda que limitantes, ou por mais limitantes que elas sejam na nossa vida, a gente não vai estar pronto. A gente não vai querer abrir mão. Todas as crenças limitantes que a gente tem, elas têm um aspecto negativo, né, que é a própria limitação, mas elas também têm um aspecto positivo. E o aspecto positivo vai ser como uma vantagem que a gente enxerga em manter essa crença dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que não se sente boa o suficiente para fazer as coisas que ela tem que fazer no trabalho dela. Uma hora ou outra, ela vai acabar encontrando pessoas com quem ela se conecta que vão sentir pena dela em algum sentido e vão acabar ou ajudando ela a terminar as coisas que ela tem que terminar ou fazendo por ela. Então, inconscientemente, pode ser que essa pessoa nunca queira enfrentar essa crença de não se sentir boa o suficiente, porque ela ainda vê vantagens em manter essa crença dentro do sistema dela. É óbvio, gente, que isso não acontece de forma consciente, é por isso que a gente está falando sobre esse assunto, né? Para a gente trazer luz às coisas que nos acontecem e que muitas vezes a gente não se dá conta de que é assim. Qual é a chave, então, para a gente mudar? A chave para a gente mudar é a gente conseguir reconhecer que as vantagens que a gente tem em manter essa crença no nosso sistema, elas são menores do que as desvantagens, né? Então, nesse meu exemplo da pessoa que não se sente boa suficiente no trabalho,
Ela vai, por exemplo, conseguir enxergar que se ela quiser realmente alcançar uma promoção ou alcançar alguma coisa que ela queira muito no trabalho dela, ela vai ter que superar essa crença. Ela vai ter que superar essa crença para ser capaz de fazer o que tem que ser feito para chegar aonde ela quer chegar, sem depender de uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, né? Dela se sentir segura o suficiente de que ela é sim capaz, de que ela sim dá conta. Então, quando a gente perceber, né, que as vantagens que a gente tem não são suficientes para levar a gente até onde a gente quer, se for uma vontade genuína, a gente vai atrás de desfazer essa crença, a gente vai desistir dela. Para ficar mais claro, eu vou propor aí um exercício. Pegue aí um papel e uma caneta e coloque no papel pelo menos 10 crenças que mais atrapalham a sua vida hoje. Escreva do lado dessas crenças quais são os pensamentos que você tem quando você está agindo esse padrão e quais são os sentimentos que isso desperta. Você pode fazer isso com uma crença mentalmente. Eu gosto de colocar no papel porque me ajuda muito a ter clareza do que é que está acontecendo. E outra coisa que é muito importante, a gente tem que tentar chegar na raiz do problema, porque se a gente fica muito na superficialidade, né, é como se você estivesse cortando um ramo de uma planta daninha. O que vai acontecer mais para frente? Ela vai rebrotar, né? Então a gente tem que arrancar essa planta daninha pela raiz, para que a gente consiga limpar o terreno da nossa mente. Vamos supor, por exemplo, que você acredite que você não consegue se desenvolver no seu trabalho porque você tem medo de falar em público. Medo de falar em público não é a crença em si. Medo de falar em público é o resultado da sua crença de não capacidade, por exemplo. A crença de não capacidade é a raiz e o medo de falar em público, de se colocar numa reunião, é a consequência disso. Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que a gente tem que olhar para a raiz do problema. Via de regra, as nossas crenças limitantes, elas vão estar sempre conectadas àquela historinha que o ego nos conta, que eu já compartilhei aqui com vocês algumas vezes, lembra? Tudo começa com a ideia de que nós não estamos completos, de que nós somos separados. Então, se eu sou separado, se eu estou separado, algo me falta. Se algo me falta, eu tenho que buscar isso no mundo, eu tenho que buscar isso fora de mim. E para que eu alcance as coisas que eu vou buscar fora de mim, eu preciso controlar. Então, quais são as 3 principais crenças limitantes conectadas a essas ideias? Quando eu penso que algo me falta, a crença que advém disso é de que eu não sou o suficiente, de que eu não sou bom o suficiente. Quando eu vou buscar fora, a crença limitante conectada a isso é a crença de que eu não mereço, é uma crença de não merecimento. E por fim, quando eu penso que eu preciso controlar, a crença que vai vir disso é a crença de que eu não consigo, é uma crença de incapacidade. Então, agora que você fez aí a sua listinha, veja se dentre as crenças que você anotou, se elas se encaixam em uma dessas 3 ou muitas vezes em mais de uma. Porque para mim é muito fácil quando eu olho para essas 3 crenças e trabalho com elas como sendo a raiz desses problemas. Mas pode ser que você olhe também para as crenças que você anotou e energeticamente faça mais sentido para você trabalhar com elas do que com essas outras 3 que eu citei. Segue aí a sua intuição, segue aí o que você acredita que faz mais sentido para você, tá bom? E por que é que eu pedi para vocês, quando colocassem essas crenças no papel, escrevessem também quais são os pensamentos conectados a essa crença e quais são os sentimentos que derivam desses pensamentos? Porque as nossas crenças limitantes, elas têm 2 aspectos. Um aspecto feminino e um aspecto masculino. O aspecto masculino é a forma como você racionaliza aquilo, como você justifica
aquilo, que são os pensamentos que derivam da crença, os pensamentos, os julgamentos. E o aspecto feminino é a forma como você se sente. Então, para que a gente elimine uma crença do nosso sistema, a gente tem que trabalhar com esses dois aspectos. Então, por isso que não adianta a gente ter muita consciência de alguma coisa que nos faz mal e a gente não consegue deixar de fazer, porque a gente ainda não trabalhou o aspecto feminino, né? A energia dessa emoção que fica ali no nosso corpo, que fica ali ainda conectada ao nosso corpo. Então, dito tudo isso, né, eu acho que agora já está bem claro, a gente tem um bom material para trabalhar. Vamos falar sobre as 3 técnicas que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. A primeira técnica que eu queria compartilhar com vocês é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma oração havaiana que diz o seguinte: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho ela aqui na minha parede, só dá para ver o finalzinho dela. E o que significa cada uma dessas frases? Sinto muito significa dizer: sinto muito por eu ter colocado no mundo essa energia quando eu estava inconsciente. O me perdoe é o reconhecimento da nossa ação, da nossa responsabilidade em cima daquilo que a gente fez. Eu te amo também é reconhecer o nosso lado de luz, o nosso lado que é só amor. E eu sou grato, eu sou grata por essa oportunidade, pela oportunidade de perceber que eu fiz sim o que eu fiz. Quando eu estava inconsciente, eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, eu consigo enxergar que isso não representa quem eu sou de verdade, que eu tenho sim um lado de luz e que essa é a minha verdadeira essência. Então eu sou grata por ter essa oportunidade de agora poder enxergar a verdade. Eu gosto de usar essa ferramenta principalmente em momentos que eu preciso mudar a minha energia muito rápido. Sabe quando você está numa situação muito desafiadora para você, ou você vai ter uma conversa com uma pessoa que você sabe que vai despertar em você alguns gatilhos de reações que você não quer mais ter? Experimente usar essa ferramenta, experimente repetir na sua mente essas 4 frases, de repente com relação a essa situação ou com relação à pessoa com quem você quer melhorar o seu relacionamento ou com quem você quer resolver alguma coisa. Isso ajuda, inclusive, com relação a crenças limitantes. Eu quero vender um imóvel, por exemplo, mas eu acredito que o mercado hoje não tá bom, que os preços estão muito baixos. Use isso, ao invés de você colocar a sua energia nesse lugar que é de crença, né? Porque a gente não sabe, na verdade, o que pode acontecer. Pode ser que tenha uma pessoa com dinheiro disponível para pagar o quanto que a gente quer receber pela nossa casa, né, ou pelo nosso apartamento. Experimente usar essa ferramenta, ajuda muito. Eu tive excelentes surpresas já usando essa ferramenta, a mágica realmente acontece. A segunda técnica que eu quero compartilhar com vocês é o Breathwork. Como o nome já diz, é um trabalho de respiração. Através desse trabalho de respiração, a gente libera nós energéticos do nosso corpo. E ele é muito legal porque a gente é guiado pelo nosso corpo, né? É como se seu corpo te dissesse quais são as energias que precisam ser liberadas nesse momento, o que é que está te atrapalhando na sua vida nesse momento. A gente vai confiar na sabedoria do nosso corpo, ao invés de ficar racionalizando. Então, isso é a coisa que eu acho que é mais legal dessa ferramenta. Como é que isso acontece, né? Eu faço isso aqui na Holanda, online, com um professor dos Estados Unidos. Então, todas as instruções da sessão, elas são dadas em inglês, né? Mas o trabalho em si, não vai ter ninguém falando com você. Então, não sei se isso muda alguma coisa. Eu vou deixar aqui o link para quem se interessar no trabalho dessa pessoa. E se você preferir, procure alguém no Brasil. Tenho certeza que você vai encontrar um profissional capacitado que também faz esse trabalho. Como é que a sessão acontece?
Nessa sessão, a gente passa 1 hora respirando profundamente, sem pausas, pela boca. Porque quando a gente está com raiva, geralmente a gente respira pela boca. Então é um processo para você se conectar com esses bloqueios. E aí, durante este processo, a gente tem uma superoxigenação do nosso corpo e a gente vai para um estado alterado de consciência, né? É como se a gente desligasse o nosso ego. E quando você desliga o seu ego, você consegue acessar camadas mais profundas do seu subconsciente e essa energia ela é integrada, essa energia ela é liberada, os bloqueios que a gente tem são liberados. E o que ajuda muito nessas sessões que eu faço é que durante esse período de 1 hora a gente tá vendado, né? Se você não conseguir ficar só de olhos fechados e ouvindo uma música. E é legal que a gente tenha um fone de ouvido bem eficiente, né? Que faça com que a gente mergulhe mesmo na música. E isso também ajuda a gente a entrar nesse estado alterado de consciência e liberar o que precisa ser liberado. Muitas pessoas comparam, por exemplo, as sessões de breathwork com o uso de psicodélicos, como trufas, cogumelos e outras coisas. Mas qual é a vantagem da respiração, né? A vantagem é de que se você, neste processo, se sentir incomodado, né? Sentir que, opa, cheguei num lugar aqui onde eu não quero mexer agora, você só vai parar com essa respiração mais profunda e aí você retoma o seu estado normal no minuto seguinte. Enquanto que o uso de psicodélicos, você vai ter que esperar o prazo de ação dessas substâncias no seu corpo, que são aí de 4 horas, às vezes de 9 horas, dependendo se você tomar ayahuasca, por exemplo, né? Então ajuda a gente a acessar essas camadas mais profundas, mas ao mesmo tempo trazem segurança de que se eu chegar num lugar onde eu não quero trabalhar nesse momento, você só para de respirar daquela forma e você volta para o seu estado normal. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela me ajuda muito a desconstruir crenças que eu ainda não tenho consciência, né? Que eu ainda não estou consciente a respeito delas, então é por isso que eu acho muito bacana, porque a gente não precisa fazer esse exercício de racionalizar, né? Esses nós energéticos, eles são liberados e a gente consegue seguir a nossa vida um pouco mais leve. A terceira técnica que eu quero compartilhar com vocês são as meditações dirigidas. Ultimamente eu tenho gostado muito das meditações do Dr. Joe Dispenza, porque eu acho que elas fazem o caminho completo, né? Geralmente a gente olha para como a nossa vida está hoje, quais são as crenças relacionadas a essas situações que a gente está vivendo. A gente olha para todos os outros aspectos conectados a ela com relação a pensamentos e sentimentos. E a partir daí, a gente toma a decisão de entregar essas questões para o nosso eu superior. Porque não é a gente que resolve, né? Se você for tentar desfazer uma das suas crenças, você mesmo, é a mesma coisa que você pedir para o seu ego para ele se autodestruir. Isso não vai acontecer. Tem que ser para uma parte sua que não reconheça que essas crenças são reais. Então a gente faz essa entrega genuína, porque você já enxergou que você tem mais desvantagens do que vantagens em continuar agindo nesses mesmos padrões. E a partir daí, você vai se colocar num outro lugar. Você vai se enxergar como já não tendo essas crenças na sua vida. Quem é que você seria se você deixasse de ser limitado por essas crenças? E isso é o mais legal, porque você sai dessa energia aqui que está determinando a sua vida hoje e você leva o seu corpo, a sua mente para esse outro lugar aqui, aonde você quer estar, né? Colocando-se no lugar das experiências que você quer viver. Por isso que eu gosto tanto das meditações do Dr. Joe Dispenza. Essa meditação que eu estou compartilhando com vocês é aquela do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo.
Se vocês entrarem no site dele, ele tem essas meditações para vender, inclusive em português. Mas tem também no YouTube, né? Vocês podem achar aí alguns canais que compartilham essas meditações em português. A única coisa é que a qualidade geralmente não é a mesma. Então, se você puder comprar a meditação no site, talvez seja melhor, tá? Bom, essa era a última técnica que eu tinha para compartilhar com vocês. Como eu disse, é uma técnica que eu gosto muito, porque eu acho ela muito completa. Eu acho que ela parte desde da conscientização sobre como a gente está agindo hoje até levar a gente para como a gente quer ser, né? E conforme você vai treinando o seu corpo e o seu cérebro nessa outra vibração, você vai mudando a sua vida, como sempre eu falo aqui, né? Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que isso te ajude verdadeiramente a transformar a sua vida, a viver uma vida aí com mais autenticidade, com mais liberdade, com mais amor compartilhado, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo.